Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos ver o seguinte, uma questão aqui que é interessante. Eu não sei se eu falei aqui, até a pergunta muito importante. Por isso não se furte a fazer as perguntas aqui no canal, que elas podem virar vídeos interessantíssimos aqui, né? Então, o que acontece se você estiver no processo de entrar na maçonaria e for demitido? Vamos falar sobre esse assunto, então me acompanhe até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite que faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative as notificações. E você que pensa no futuro, quero te dar um toque muito especial. Confira aí esse recado importantíssimo. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Pois bem, então vamos ver a pergunta aqui, que é do querido Que Curioso. Ele tá curioso. Que Curioso 90. Opa, mestre, tudo bem? Fantástico. Te perguntar, não encontrei em vídeo seu, estou em processo de sindicância, porém acabei sendo demitido. O processo para assim que eu comunicar meu padrinho ou continua o processo? Então ele perguntou o seguinte, né? Ele tá no processo de entrar na maçonaria, na verdade, daí no meio do processo ele acabou sendo demitido, né? E se ele deve comunicar o pessoal? Bom, eu recomendo que sim, né? Que sim, né? Veja a questão, né? Porque a maçonaria tem aquela primeira questão, que é o lance financeiro, né? Então tem uma joia para pagar, certo? Tem a mensalidade, né, que vai te custar. Tudo vai depender muito da circunstância que você está envolvido. De repente, se você tem um dinheiro lá que você guardou, né, vai receber o fundo de garantia, né, tem essas coisas, né? Mas você obviamente tem que correr para conseguir outro emprego, né? Senão você não vai conseguir comer, não vai conseguir pagar suas despesas e muito menos a da maçonaria. Então eu recomendo que você converse com o pessoal, né? Hoje em dia a coisa está diferente, né? Antigamente a pessoa entrava, né, dependendo, né? Eu conheço casos, inclusive na minha família, que a pessoa entrou num serviço, né, acabou se aposentando, né, fazendo a mesma coisa. Então passou a vida inteira em um determinado serviço. Hoje em dia é raríssimo isso daí, né? As pessoas acabam saindo de uma empresa e indo para outra, né? Mas se você tiver, que nem eu falei da questão do planejamento financeiro ali, que eu dei aquele toque lá, que é interessante e é importante, né? Você tem que ter um planejamento nisso daí também, né? Se você parar e pensar, e a maçonaria tem muito a ver com essa questão, é muito uma questão de você planejar, né? Muito de você é muito bem estruturado, o que eu quero dizer. A maçonaria é muito bem, não é uma coisa aleatória que você vai entrar lá e experimentar alguma coisa vamos dizer que vai ser uma aventura. Não, tudo já foi experimentado, tudo já foi feito, né, dentro da doutrina maçônica, eu estou dizendo com relação aos ensinamentos, obviamente, há centenas de anos. Certas coisas dentro da maçonaria, assim, questão doutrinária, certo? Não são coisas que têm surgido, que o pessoal vai entrar, vai experimentar, né? Por isso que eu falo das linhas tradicionais, porque elas seguem, né, um determinado paradigma, né, um determinado modelo lá, que já é utilizado há muito tempo. Por isso são reconhecidas, né, por conta de utilizar esse modelo, na verdade, né, elas são reconhecidas e são legitimadas como organizações maçônicas tradicionais, por conta disso, porque não é uma aleatoriedade, né, porque hoje, no dia de hoje, podem surgir, né, instituições
que você vê assim, que a pessoa se autoproclama maçom, né? Se coloca, se veste como é que é, os paramentos, né? Muitas vezes inspirados na maçonaria ou às vezes idênticos, né? E quando você vai ver, os objetivos são outros, as estruturas são outras, né? São questões. Então, hoje é um pouco complexo esse sentido, esse senso, sabe? Tem que se tomar cuidado por conta disso. Mas as linhas tradicionais não, já são coisas experimentadas há centenas de anos, sabe? Você não vai lá entrar numa aventura, né? Você vai entrar, já tem toda uma estrutura, já tem a loja, já tem a potência, né? As potências hoje têm se descoberto, né? Para a gente não... Só para dar um aspas aqui na história, né? Essa questão da internet. Né? Elas têm trabalhado que nem aquelas questões que eu vivo falando. Esses dias eu fiz até um vídeo aí falando sobre essa questão dos formulários, né? Acho que foi um vídeo particular, né? Eu convido você que, se você não é membro do canal, né, torne-se membro, assim, que a gente bate muito papo a respeito dessa questão, né? O pessoal lá às vezes faz perguntas dessa natureza. Como é que fica a questão dos formulários de entrada na maçonaria, né? Então, hoje as potências, né, elas trazem o ensinamento maçônico, ele é um ensinamento centenário, milenar, certo? O ensinamento é milenar, certo? Doutrina é uma doutrina pura, né? De muita essência, né? Mas a estrutura moderna, com sites, né? Com departamentos e tal, né? Não é uma coisa tão antiga assim. Né? Então, principalmente a questão da internet, né? Então, eu até falei, pessoal, tem um pouquinho, com esses formulários, tem um pouquinho de paciência, né? Porque a maçonaria maçonaria tradicional ainda tá meio que tateando, né, para falar a verdade, né? Tem milhares de pessoas entraram aqui pelos formulários, né? Já milhares de pessoas, tem muitos depoimentos, né? Se você entrou pelos formulários aí, continua me acompanhando, né? Faça seu apontamento aqui. Muitas pessoas dão declarações aqui, eu tenho centenas de declarações de pessoas que preencheram esses formulários do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, né? Hoje são irmãos, né? Fazem parte da organização, mas é uma questão que ainda está sendo desenvolvida, é muito recente para a maçonaria. Né? Mas a doutrina, sim, ela é uma doutrina ela é uma doutrina milenária, a gente pode pôr desse jeito, né? Que foi concatenada há centenas de anos, certo? Então, você não vai experimentar uma coisa, você não vai ser cobaia, né? Na maçonaria você não vai ser cobaia, isso que é a questão. Então, fique tranquilo com relação a isso, né? Nessa questão de você perder o emprego, claro, eu acho bacana, né, conversar, porque daí você tem que até mesmo entrar no consenso, né? De repente a pessoa que te convidou, certo? Você diz, o negócio é o seguinte, eu perdi meu emprego, mas eu tô por isso que eu falei do planejamento, né? Você perdeu, o cara já começa a dar você leva aquele choque, né? Às vezes acontece essas coisas na vida do pessoal aí, da gente, de forma geral, né? De todo mundo. Você tem um dia, você tem um emprego, no outro dia você não tem. Isso acontece, já aconteceu inclusive comigo. Mas é uma questão de você levar aquela porrada, né? Que é o é o termo correto. Você leva aquela porrada, absorve, né? Você não assistiu o Rock, o lutador lá? Ele falava, não é o quanto você bate, é quanto você leva, né? Quanto você aguenta, né? E, né, colocar os pés no chão novamente e partir para outro e correr. Cara, quem procura acha sempre, né? Mas é bom sempre comunicar, né? Para você não ter nenhum tipo de problema, né, posterior. Pois é, então eu queria agradecer ao Que Curioso, né, por essa pergunta muito curiosa, diga-se de passagem, né? E espero você no nosso próximo vídeo, né? Quer saber mais sobre as questões ligadas à doutrina maçônica? Tem meu site, luismiller.com.br. Te aguardo lá no site. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.